Tudo bom, pessoal? Meu nome é Rubens e a convite do pessoal do Centro de Formação, a gente está dando início aqui a mais um curso para o Centro de Formação chamado Corações ao Alto. Esse curso será composto por 3 aulas. A primeira, que é essa aula, a gente vai abordar as 3 vias, né? Ou as 3 conversões, ou as 3 idades da vida interior. Depois a gente vai abordar bem isso aí, vocês vão entender. Na segunda aula, a gente vai falar sobre a transformação dos vícios em virtudes. E na terceira aula, a gente vai falar sobre a encíclica Christus Vivit, do Papa Francisco. Esse curso se chama Corações ao Alto e ele foi dado no Renascer e agora a gente está gravando para que vocês tenham acesso a ele, né, nas redes sociais da comunidade, no YouTube, no Instagram. Não sei como é que o pessoal vai fazer para distribuir o curso. Mas é um curso muito bom, o conteúdo dele é muito rico, espero que vocês aproveitem, né, esse curso. Então vamos começar. É o seguinte, na história da igreja, os santos, os mestres espirituais, eles sempre dividiram a vida espiritual, né, em 3 fases. Então, desde o começo, por exemplo, São Gregório de Nissa, já dos padres capadócios, né, ali no século IV, ele já dizia que a vida espiritual é como a escada de Jacó, né, e cada fase, né, cada degrau deve ser vivido com as suas características, etc. Mais para frente, Santa Teresa d'Ávila, Santo Tomás de Aquino, né, antes, Santo Tomás de Aquino falava a vida dos iniciados, a vida dos avançados e a vida dos perfeitos. Santa Teresa d'Ávila falava do castelo interior, das moradas do castelo interior. Outros santos, né, outros escritores espirituais vieram já a falar o dia do temor, o dia da verdade e o dia do amor. Né? Consagrou-se as 3 vias, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, ou então o amor de escravos, o amor de amigos e o amor de esposos. E o padre Garrigou Lagrange, ele vem nos trazer as 3 conversões, né? Ele aborda as 3 idades da vida interior, que pode ser descrito de alguma dessas formas aí, de qualquer uma dessas formas aí, e ele fala das 3 conversões, que são os passos necessários para você chegar num desses degraus. Então, a gente vai abordar basicamente isso aqui nessa aula. Vamos começar, certo? Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês o que é que ele fala sobre as 3 conversões. Ele utiliza a vida dos apóstolos para poder descrever as 3 conversões. A primeira conversão seria então o momento em que Jesus chegou para os apóstolos e disse: "Vem e segue-me". Então eles estavam lá na vidinha deles, no mundinho deles, pescando, cobrando impostos, ou cada um na sua vida. E Jesus os chamou: "Vem e segue-me". E aí eles, com entusiasmo, seguiram a Jesus, né? Abandonaram o pecado, abandonaram a vida velha para seguir Jesus. A segunda fase, né? A segunda conversão, é o momento da crucificação. E o que foi que aconteceu ali? Com exceção da Virgem Maria e das Santas Mulheres e do discípulo amado, São João, conhecido como o Apóstolo Virgem, né? Com exceção desses 3 aí, né? A Virgem Maria, as Santas Mulheres e São João, todos abandonaram Jesus. E esse é o momento da conversão. Eles viveram esse momento. Por quê? Porque ali, quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava multiplicando os pães, quando Jesus estava acalmando a tempestade, andando sobre as águas, curando os cegos, purificando os leprosos, né, ressuscitando os mortos, estava todo mundo bem ali com Jesus. Só que na hora da crucificação, na hora do desafio, eles saíram, muitos saíram, né? A grande maioria saiu. E essa é uma dificuldade pela qual todo mundo passa, né? É o medo da cruz, quando está na glória está muito bom, mas na hora da cruz é que a gente quer escapar, né? A gente quer os milagres, né? Quer ver a glória, quer ver a felicidade, não quer ver o sofrimento, né? Mas é importante passar por essa fase. A terceira conversão, o padre Garrigou Lagrange chama de o momento de Pentecostes. Então, a partir daquele momento ali, a gente conheceu os apóstolos cheios de parresia, sem temer a nada, sem temer a morte, né? Abraçando o martírio com alegria, né? Impulsionados pelo Espírito Santo, né? Vivificados pelo Espírito Santo, espalhados pelo mundo inteiro, pregando, evangelizando, né? Sem medo de nada, se submetendo a todo tipo de sofrimento, de dor, por amor a Jesus, e estavam lá, né?
Mas ninguém passa da conversão para Pentecostes sem passar pela cruz. Então são necessárias as três conversões, assim como são necessários os três degraus. Primeiro você vai passar pelo dia do temor, depois vai passar pelo dia da verdade, para poder em seguida passar pelo dia do amor. Não é assim? Você vai passar pelo amor de escravos, vai passar pelo amor de amigos, para poder passar pelo amor de esposo depois, para chegar no amor de esposo. Vai passar pela via purgativa, para chegar na via iluminativa e depois a via unitiva. É necessário esse caminho, é natural. Então a gente vai abordar um pouquinho cada passo desse caminho, tá certo? Então vamos com a gente. A primeira conversão, como é que acontece, né? Essa primeira conversão ela nos faz entrar na via purgativa, como eu falei, né? Na vida dos iniciantes, como Santo Tomás de Aquino fala. E qual é o objetivo dessa fase, né? Dessa conversão, dessa etapa? É romper com o pecado. Né? O pecado, a gente sabe, é a revolta da criatura contra o Criador. Né? A criatura, nós, né? O homem, quer fazer a própria vontade e não quer fazer a vontade de Deus. A gente foge de Deus, a gente luta contra Ele, e esse é o pecado. A gente dá um não a Deus, a gente volta as costas para Deus. Esse pecado ele gera em nós uma dificuldade, na verdade uma verdadeira impossibilidade de amar a Deus. Né? Fica difícil, fica impossível o amor a Deus, porque a gente tem o pecado enraizado dentro de nós. Né? E o próprio romper com o pecado já é fruto da graça. Não é da nossa natureza romper com o pecado. Não é pela nossa força que a gente vai romper com o pecado. Então é por isso que nessa fase é preciso entender o que é o pecado, arrepender-se dele, com o desejo de não mais voltar a pecar, que isso já é graça do Espírito Santo. E aí a gente vai passar por essa primeira fase, essa primeira conversão, para chegar mais adiante no caminho da vida espiritual. Então esse vem e segue-me que Jesus nos fez, o qual nós respondemos com alegria, né? Nos fez entrar justamente no dia do temor, né? Na via purgativa, naquela fase que, como assim, eu queria a alegria, eu escutei o convite de Jesus e eu entrei nessa vida dura, difícil, de luta interior, mas é isso mesmo, né? A gente não chega a Pentecostes sem passar pelo caminho inteiro, né? Pela purgação, depois pela iluminação, até chegar na união com Deus. Então o pecado, mesmo após ele ser perdoado, ele deixa em nós algumas marcas, né? Ele deixa como se fossem relíquias, as relíquias do pecado. Como é que funciona isso? Por exemplo, muitos de nós já tivemos catapora. Então você tem catapora quando é criancinha, toma ali os remedinhos, pá, fica bom. Você ficou bom da catapora, mas o vírus da catapora ele continua ali. Ele continua ali esperando. Na hora que a sua imunidade cai, o vírus da catapora pipoca de novo. Então, às vezes, pega num olho e dá um problema no nervo óptico, a pessoa fica quase sem enxergar. Então, pega num nervo aqui do corpo, aí fica cheio de ferida. Então, é assim. Né? O vírus ele está lá dentro, adormecido pela nossa imunidade que está trabalhando. Quando ela para de trabalhar, ele volta. Da mesma forma, é a vida espiritual. Né? Quando a gente passa dessa primeira fase, a gente consegue vencer essa tentação, essa inclinação, essa vontade. Eu faço o mal que eu quero, né? Eu vejo o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. A gente lutando contra isso, quando a gente dá uma descansada, uma relaxada, volta de novo. Então essa é a via purgativa. A gente vai, claro que a gente vai para sempre, até na nossa via unitiva a gente vai ter a nossa concupiscência. Mas a nossa relação com isso já não é a mesma. Na via purgativa isso é muito mais aflorado. Justamente o objetivo dessa via é matar a vida do pecado em nós e fazer nascer a vida da graça. Então, Deus quer purificar a nossa alma do pecado, daquilo que leva ao pecado e também das relíquias do pecado. Né? Claro que é um trabalho muito árduo, né? E é preciso que ele seja vivido diuturnamente. A gente não pode relaxar. E nessa fase há duas barreiras que a gente precisa ter atenção a elas e lutar contra elas, que são os dois principais pecados que nós precisamos nos livrar nessa fase, que são a impureza e a impaciência. Então, um homem impuro, ele não pode amar a Deus. Um homem impaciente, soberbo, ele não pode amar a Deus. Então nós precisamos, nessa via purgativa, nos focar em adquirir as virtudes da castidade e da paciência.
né? A paciência acima de toda prova, né? E a castidade, né? A pureza. É preciso lutar nessa via purgativa para ganhar, para conquistar, né? Para alcançar, né? A virtude da pureza. Né? Na próxima aula a gente vai falar sobre as virtudes, alguém vai explicar, não sei quem será, mas vai explicar sobre as virtudes e como a virtude é uma disposição habitual e firme de praticar o bem. E a gente precisa, então, se inclinar, especialmente nessa fase, para a castidade e para a pureza. Mas aí você pode dizer, mas como assim a castidade? Porque no decálogo a castidade é só, nos 10 mandamentos, a castidade é só o sexto mandamento. E a gente sabe que os mandamentos eles são em ordem de prioridade, né? Do mais importante para o menos importante. Então a castidade está ali no sexto lugar. Como assim, primeiro buscar a castidade? É simplesmente porque uma pessoa que não é casta, uma pessoa que não é pura, ela não consegue amar a Deus. Não dá para amar a Deus sem a virtude da castidade. Então nós não podemos baixar a guarda. Enquanto a alma não conseguir, de uma maneira habitual, de uma maneira firme, viver a paciência e a castidade, ela não conseguiu ainda sair do dia do temor, não conseguiu ainda sair da via purgativa, do amor dos escravos e passar para a próxima fase. Mas quando a alma consegue, ganha essas virtudes, né, consegue lutar contra esses pecados, a alma passa dessa primeira conversão e vai viver uma segunda conversão, né, que para os apóstolos foi o momento da cruz, que é a via iluminativa. Né? A gente precisa passar por essa fase também para poder chegar à união com Deus, tá certo? Só uma observaçãozinha aqui sobre esse primeiro momento da vida, né? A gente precisa focar, muitas vezes a gente escuta, vou falar das virtudes, da sétima morada, do castelo interior, é importante a gente conhecer, é importante a gente saber. Mas é claro que a cada dia baixa o seu cuidado. Então, se você está na via purgativa, você precisa viver a via purgativa, você precisa buscar as graças da via purgativa e não se iludir, achando que você já está lá na frente, se você ainda não conseguiu nem a virtude da paciência, a virtude da castidade. Então é preciso ter paciência, é preciso viver a pureza para a gente conseguir trilhar essa vida espiritual. Né? Então aí a gente passa para a segunda conversão, né? Que o Frei Maria Eugênia ele coloca como a quarta e a quinta morada. Santa Teresa d'Ávila, quando ela faz a explicação das 7 moradas, né, do castelo interior, ela não coloca relacionado com as 3 fases. Mas esse beato que a gente falou sobre ele no começo, que ele é um carmelita, que sintetiza a doutrina dos carmelitas, Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Teresinha. Então ele diz, tirando a primeira morada, as outras 6 moradas equivalem a essas 3 fases. A segunda e a terceira equivalem a essa primeira fase, a fase purgativa. A quarta e a quinta equivalem à fase iluminativa. E a sexta e a sétima, a fase unitiva. Então a gente passou aqui da via purgativa, a gente vai entrar agora na via iluminativa. E o que é a via iluminativa? A via iluminativa, na vida dos apóstolos, segundo o padre Garrigou Lagrange, é o momento da cruz, é o momento que a gente vai passar por aquela dúvida, né? Tá certo, eu vi Jesus glorioso ali, ressuscitando, curando, purificando, multiplicando os pães, andando sobre as águas, acalmando a tempestade, e agora ele está na cruz, derrotado, aparentemente perdeu, né? Não faz mais sentido. E aí esse é o momento que a gente precisa viver, né, de uma maneira sadia, de uma maneira inteligente, para poder a gente passar para a terceira fase, que é a via unitiva. Né? Então a gente está aqui na via iluminativa. Veja que na via iluminativa, a nossa meta não é mais simplesmente a luta contra o pecado. Claro que a luta contra o pecado ela vai continuar acontecendo até a nossa morte. Né? Tem um santo, agora não me recordo qual é, que diz, quando é que o homem velho morre em nós? Ele diz, morre imediatamente depois de nós. Então, quer dizer, a nossa vida inteira a gente vai viver lutando contra o homem velho. Né? Isso faz parte da nossa natureza. Né? Faz parte da herança do pecado original que deixou em nós concupiscências. Né? A concupiscência, o desejo do poder, o desejo do prazer, o desejo do possuir. Mas, nessa fase, o objetivo não é mais propriamente simplesmente a luta contra o pecado. Né? A luta contra o pecado é o centro da via purgativa. Na via iluminativa, o centro é a imitação de Cristo. O centro da via iluminativa é a aquisição das virtudes. Então perceba, primeiro a nossa luta é para abandonar os pecados, especialmente os pecados graves.
Quando a gente vai se confessar, a gente tem que fazer um propósito, né? Faz parte dos atos do penitente. Então a gente vai dizer, os atos do penitente quais são? Eu tenho que fazer um exame de consciência, depois eu tenho que me arrepender, depois eu tenho que fazer um propósito, depois eu tenho que fazer a acusação, né, a confissão para o padre, e depois eu tenho que fazer a satisfação, que é a penitência que ele me passa. Então esses são os 5 atos do penitente. Né? O segundo e o terceiro, que é o arrependimento e o propósito, a gente pode juntar e dizer é a contrição. Então fica exame de consciência, contrição, que é o arrependimento e o propósito, depois a acusação e a satisfação. No momento da contrição, no momento do arrependimento e no momento do propósito, funciona da seguinte maneira. Eu preciso me arrepender de todos os meus pecados graves. A confissão só é válida se você se arrepende de todos os pecados graves. E depois você vai fazer o propósito. Como é que funciona esse propósito? Eu prometo não cometer nunca mais nenhum desses pecados graves. Mas não é assim, salvo raras exceções. Não é assim. O propósito dele precisa ser assim. A partir de agora, nunca mais, todos eles. Então eu vou abandonar todos eles a partir de agora para nunca mais cometê-los. Então dessa forma, o nosso propósito está válido e aí a nossa acusação a gente vai fazer diante do padre e a nossa penitência, a satisfação, a gente vai fazer também depois que ele nos der a absolvição. Então, a gente tem aí os atos do penitente, a gente tem esse propósito. E quando a gente vai da via purgativa para a via iluminativa, a gente precisa fazer esses propósitos como sendo a nossa vida. Nunca mais, nenhum pecado, a partir de agora, para sempre. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Primeiro objetivo, então, abandonar os pecados graves, né? Especialmente com foco principal sobre os pecados contra a castidade e o pecado da impaciência, né? Abandonar a impaciência e a impureza. E aí a gente vai para a via iluminativa, cujo objetivo, cujo centro é a aquisição das virtudes. Então, é preciso colocar uma observação aqui. Existe na via iluminativa um risco que é o quietismo. O que é o quietismo? O quietismo é uma heresia condenada pela Igreja, inclusive a única heresia que diz respeito à vida espiritual. E o que é o quietismo? É o seguinte, a pessoa pensa que vai crescendo na vida espiritual de tal forma que tudo que ela faz é obra do Espírito Santo. Até aquilo que aparentemente para as outras pessoas parece uma imperfeição, um pecado. Aquilo também é obra do Espírito Santo. Isso é uma heresia condenada para a Igreja. Nós não nos tornamos fantoches do Espírito Santo, né? Nós continuamos senhores das nossas vontades, cometendo faltas e com imperfeições, né? Isso aí continua na nossa vida normal, né? Mas pode-se correr o risco, e é muito comum esse risco, né? Esse quietismo, que a gente diz assim, eu sou uma pessoa de oração, então eu fiz isso aqui, que talvez você não entenda, porque para você parece um pecado, parece uma falta, parece uma imperfeição, mas na verdade é obra do Espírito Santo, né? Eu falando aqui, eu consigo imaginar várias situações, talvez vocês imaginem também, quando a gente vê em nós e vê nos outros também, né? Quando se julga que uma coisa que foi feita como um pecado, seria obra do Espírito Santo, porque aquela pessoa é uma pessoa de oração, é uma pessoa que estaria, por exemplo, na via iluminativa. Então, é preciso ficar atento a esse risco, né? E é preciso fugir dele, né? Entender que nós continuamos sendo senhores das nossas vontades e quando nós cometemos um pecado, não foi o Espírito Santo que nos levou àquilo, né? Foi a nossa fraqueza, a nossa carne, né? E é importante que nós não retrocedamos. É importante que a gente corra para se confessar, vá pela via certa, né? Na via da oração, na via da reconciliação com Deus. Você vai de novo, faz aquele propósito e continua caminhando. Às vezes a gente dá uns passos para trás, mas depois a gente volta e segue em frente. E aí a gente está, então, da via iluminativa, passando então para a via unitiva, que é a terceira via, que é a terceira conversão, que seria então o dia do amor, ou então a vida dos perfeitos, o amor dos esposos, a via unitiva ou a sexta, a sétima moradas do castelo interior. Chama como você quiser, né? Ou então a ponta da escada de Jacó, né?
Nós estamos nessa escada da vida espiritual, caminhamos o primeiro degrau, passamos pelo segundo, agora chegamos no terceiro degrau, que é a via unitiva. O padre Garrigou Lagrange, ele coloca na vida dos apóstolos, identifica a via unitiva como o momento de Pentecostes, quando eles saem para evangelizar com toda a parresia, com todo o destemor, amparados e vivificados pelo Espírito Santo, né, que transformou os apóstolos e os impulsionou sem medo de nada, por amor a Deus, a viver tudo que eles viveram, que a gente conhece, né, a obra da evangelização dos apóstolos, da qual nós somos frutos. Né? Então, em que consiste a via unitiva? A via unitiva consiste na união perfeita com Deus. É a santidade. É quando nós fomos divinizados, transformados em Deus, configurados a Deus. Continuamos com as nossas imperfeições, com a nossa natureza, com as concupiscências, mas, graças à ação de Deus, a qual nós permitimos na nossa vida, nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza de uma maneira mais suave, né, mais suave pelos caminhos de Deus. Passamos pela purgação, graças a Deus vencemos o pecado da impureza, vencemos o pecado, né, a tentação da impaciência. Entramos na segunda fase, vivemos o momento da cruz, o momento da ausência de glória, né, o momento da verdade. Passamos por isso. Buscamos as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as virtudes morais, as virtudes intelectuais. Buscamos a vida virtuosa de Cristo e agora chegamos na via unitiva, na terceira conversão. E essa via unitiva realmente assim, é o nosso objetivo, é Deus. É nos tornar como Deus, né? Deixando que Ele nos configure nele. Então é isso. Eu acho que com esse resuminho dessas três idades da vida interior, né, dessas três fases da vida espiritual, essas três etapas, acredito que todo mundo conseguiu aí ter uma noção de onde é que você se encontra e talvez as diretrizes iniciais para a gente buscar a santidade. Né? E aí no curso você vai continuar acompanhando as outras explicações sobre as virtudes, né, a transformação dos vícios em virtudes, e depois sobre a Christus Vivit, né? A encíclica que o Papa Francisco escreveu, o documento que o Papa Francisco escreveu para os jovens após o sínodo voltado para os jovens, né? É isso? Então, pessoal, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Fiquem com Deus e vamos em frente nesse caminho de santidade. Tá certo? Um abraço, fiquem com Deus.